O magnata do petróleo se apaixonou perdidamente por uma garçonete e aceitou conhecer seus pais. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio faz toda a diferença. Ele se apaixonou por uma garçonete e aceitou conhecer seus pais. Assim que cruzou a porta da casa, ficou petrificado. As negociações já duravam 4 horas. Anthony Allen estava sentado em uma grande mesa de um luxuoso restaurante, onde as cadeiras de couro negro pareciam excessivamente rígidas e o murmúrio interminável de conversas sobre milhões e projetos bloqueava qualquer pensamento em sua cabeça. Girava uma única pergunta: quando isso vai acabar? Finalmente, seu olhar deslizou involuntariamente até a janela, onde a cidade pulsante brilhava de forma débil através do vidro e o céu escurecia lentamente, devorando os últimos raios de sol. Todas aquelas conversas barulhentas sobre tecnologias e perspectivas empresariais começavam a cansá-lo. Os alemães com quem negociava eram persistentes, praticamente mordendo cada detalhe, revisando cada cifra, cada linha do contrato com tal minuciosidade que Anthony começou a duvidar se teria paciência suficiente para aquela conversa. Mas o que eles querem? Murmurou, como se falasse mais consigo mesmo do que com Lawrence, seu assistente e amigo. Lawrence, sentado ao seu lado, o ouviu com calma, sem reagir aos seus arrebatos emocionais. Já estava acostumado com esses momentos, sabendo quão desgastantes eram para Anthony. Assim são os alemães, disse Lawrence com tranquilidade, esboçando um leve sorriso. Meticulosos, sabem o que querem, mas também são humanos e você já demonstrou que é um peso pesado. Você tem razão, mas essa meticulosidade... Anthony suspirou, tentando se concentrar. Todos esses detalhes insignificantes, regras, condições, minúcias. Exato, respondeu Lawrence, inclinando ligeiramente a cabeça. Nessas negociações, é crucial não passar por alto nem o menor detalhe. Você não é apenas um empresário, também é um estrategista. Nesse momento, o tradutor sentado à frente deles assentiu e pronunciou algo brevemente em alemão. Todos na sala se tensionaram, e a tensão pareceu desaparecer de repente. Estão prontos para fechar o contrato, traduziu para o inglês. Anthony sentiu seu coração dar um salto e não pôde conter a felicidade. Olhou para todos os presentes e sentiu como a tensão que carregava o dia todo finalmente se dissipava. Por fim, exclamou Anthony, reclinando-se. Assinaturas, tudo acabou. Aquele longo caminho de negociações finalmente chegará ao fim. Quando os sócios alemães deixaram o restaurante, Anthony se levantou para chamar o garçom. Abraçou Lawrence sem esconder sua alegria. Bem, meu amigo, disse com um sorriso, achei que esses malditos alemães nos desgastariam até a morte, mas conseguimos. Lawrence também se levantou e lhe apertou a mão, abraçando-o de volta. Não pensei que fossem tão meticulosos, respondeu Lawrence, afastando um fio de cabelo da testa com um sorriso. Foi algo incrível. Por um momento pensei que estávamos perdendo tempo. Ambos se olharam e riram, e depois levantaram suas taças em uníssono quando o garçom trouxe 2 copos de uísque. O tilintar do cristal, como um pequeno repique vibrante, se espalhou pelo restaurante e no ar pairava uma sensação de satisfação por sua perseverança. Pela vitória! Levantou sua taça Anthony. A vitória! Respondeu Lawrence, olhando fixamente. Nesse momento, Anthony sentiu como a tensão acumulada ao longo do dia desaparecia e seu corpo relaxava. Parecia que toda sua energia havia sido investida naquele contrato e agora podia se permitir um pequeno descanso. Continuaram conversando, discutindo os detalhes do acordo e relembrando os momentos engraçados em que os sócios tentavam convencê-los com suas propostas. Mas já não falavam de cifras nem de papéis. Agora tudo era simples e natural. Você sabe, Lawrence, realmente pensei que tudo ia falhar, disse Anthony baixando a voz. Claro que tenho certeza de que estamos no caminho certo, mas por um momento tudo parecia tão desesperador. Eu sabia que você conseguiria, respondeu Lawrence, reclinando-se.
Deveríamos celebrar este dia como se deve, mas não nos apressamos. Agora vamos beber mais um copo, propôs Anthony, apontando para a estante de garrafas de uísque no bar. Por que não? Respondeu Lawrence com um sorriso, olhando para o amigo. Sem dúvida, uma grande celebração. A noite continuou com vários brindes ao sucesso e à amizade. Falaram sobre a vida, sobre a família e o que cada um gostaria de mudar no futuro. As negociações que uma vez pareceram intermináveis agora se desvaneciam na memória como algo insignificante, e tudo o que viam à frente era um caminho brilhante. Quando finalmente tudo ficou em calma e se dirigiram para casa, Anthony sentiu uma leveza após o final do dia. Fechou lentamente a pesada porta de carvalho atrás de si, sentindo como o silêncio do enorme palacete o envolvia por completo. Cada vez que voltava para aquela imensa casa, sentia sua opressiva solidão, como se as paredes e os pisos de mármore lhe recordassem o quão só estava. O luxo que preenchia cada canto da mansão parecia vazio e frio. E quanto mais tempo passava ali, mais essa sensação de vazio o invadia. Enquanto caminhava pelo amplo corredor, Anthony viu sua cozinheira, Britney, que saiu da cozinha com um sorriso amável no rosto. Senhor, deseja que eu prepare a mesa? Perguntou ela com sua habitual cortesia e um leve nervosismo na voz. Anthony se deteve, refletiu por um instante e negou ligeiramente com a cabeça. Não, Britney, obrigado. Hoje não estou com fome, respondeu com um suave sorriso. E, por favor, avise a todos que podem se dar o resto do dia de folga. Britney, um pouco surpresa com sua negativa, assentiu. Está bem, Sr. Alan. Se precisar de algo, estarei aqui, disse, lançando-lhe um olhar levemente preocupado. Não se preocupe comigo, Britney, respondeu ele com um leve aceno. Só quero ficar sozinho. Ela assentiu e se retirou enquanto Anthony se dirigia ao seu escritório, onde o aguardava sua poltrona favorita ao lado da lareira e sua coleção de uísques raros, cada garrafa um troféu em sua vida. Tomando uma delas, serviu-se de um forte trago e deu o primeiro gole, sentindo como o líquido ardia em sua garganta e ao mesmo tempo o aquecia por dentro. Olhando a bebida âmbar, Anthony se perdeu em lembranças mais uma vez. Pensou em Caroline, sua ex-esposa. Costumava acreditar sinceramente que ela era a mulher com quem passaria o resto da vida. Os primeiros anos juntos foram cheios de felicidade, ou pelo menos era o que ele acreditava, até que descobriu a horrenda verdade. As lembranças de como ela o traiu o atingiram como uma ferida antiga que nunca sarava. Como você pôde fazer isso comigo? Sussurrou ao vazio, sentindo uma mistura de ira e dor comprimindo seu peito. Eu te odeio. Sua voz tremulou, quase inaudível, e sua mão se fechou instintivamente ao redor do copo. Camila, disse com ternura, isso é o que menos me importa agora. Eu te amo. Ele a beijou na testa e Camila sentiu seu coração se apertar pela ternura que ele expressava. Todas as suas dúvidas, todos os seus medos se dissiparam naquele momento. Apenas as palavras dele tinham importância. Eu também te amo, respondeu, olhando nos olhos, e naquele instante, como se rendesse ao que já existia entre eles, o beijou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, porém prolongado, que parecia responder a todas as perguntas que ambos tinham feito em seus pensamentos. Eles não notavam nada ao seu redor, tudo o que importava era eles, seus sentimentos, seu amor. Naquele instante, o mundo inteiro ficou fora do tempo e do espaço. Permaneceram abraçados, sentindo como seu relacionamento se fortalecia. Para eles, o tempo se deteve. Não havia barreiras, apenas o que sentiam um pelo outro, e isso era muito mais importante do que qualquer coisa que acontecesse ao redor. Passaram-se várias semanas desde aquele dia em que Anthony e Camila confessaram seu amor. Cada dia que passavam juntos parecia mágico. Embora seu relacionamento se tornasse cada vez mais profundo, Camila sabia que havia chegado o momento de dar um passo adiante e apresentar Anthony a seus pais. Sentia que seu amor era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio, e esse passo era importante para ambos.
Quero te apresentar aos meus pais, disse a ele uma noite enquanto estavam sentados em um café, desfrutando os últimos momentos do dia. Anthony deixou sua xícara de café e a olhou com um sorriso suave. Com gosto, respondeu, embora em sua voz houvesse uma nota de inquietude. Você tem certeza de que eles me aceitarão? Claro, disse Camila com segurança, embora em seus olhos também se refletisse certa preocupação. Meus pais sempre foram amáveis e abertos. Acho que eles nos entenderão. Desde aquele dia, Anthony não pôde evitar sentir-se inquieto. Nunca tinha conhecido os pais de suas namoradas e esta não era apenas uma reunião. Era um encontro com pessoas que faziam parte da vida de Camila. Seu coração pulsava mais rápido ao pensar que agora ele seria parte do mundo dela. Decidiu se preparar da melhor forma possível. Comprou flores para a mãe de Camila e uma boa garrafa de vinho. Quando chegou o dia do encontro, Anthony estava mais nervoso do que nunca. Camila percebeu e segurou suavemente sua mão, tentando transmitir confiança. Não se preocupe, tudo vai dar certo, disse ela com um sorriso, embora também sentisse um nervosismo. Chegaram à casa e Camila bateu à porta. Quando ela se abriu, no umbral apareceu sua mãe, uma mulher alta com um olhar suave, mas firme. Camila, você chegou, exclamou a senhora Arryn, abraçando a filha. Em seguida, olhou para Anthony e perguntou, e este é seu namorado? Estendendo a mão, completou, muito prazer, Anthony. Seja bem-vindo. Anthony sorriu e apertou sua mão, tentando esconder o nervosismo na voz. Camila o guiou pela casa e, ao entrar no hall, Anthony notou uma fotografia emoldurada na parede. Deteve-se ao vê-la. Na imagem, um menino pequeno estava posando com seus pais em frente a uma casa antiga. Atraído, ele se aproximou, sentindo o sangue congelar em suas veias. Isto não pode ser, murmurou em voz baixa, como se o impacto o tivesse paralisado. Camila se aproximou e também olhou para a fotografia. Anthony, o que aconteceu? Perguntou ela, sem entender sua reação. Ele sacou uma foto da carteira e a mostrou a Camila. Ela ficou paralisada ao ver a mesma cena, sua respiração entrecortada enquanto levava as mãos à boca, instintivamente tentando conter o impacto. O que significa isso? Perguntou, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Passos ecoaram pelo corredor e os pais adotivos de Camila, a senhora e o Sr. Arryn, se aproximaram. O que está acontecendo? Perguntou o Sr. Arryn, arqueando uma sobrancelha. Anthony lhes estendeu a fotografia e sua voz tremia de dor. Acho que precisamos conversar, disse com dificuldade, mal conseguindo pronunciar as palavras. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. A senhora Arryn se entreolhou com o marido, e nos olhos deles refletia um profundo sentimento de culpa. Tudo ao redor parecia escurecer e a tensão na sala era tão intensa que o ar se tornava pesado. Anthony deve saber a verdade, disse a senhora Arryn, com a voz quebrada pela emoção. Precisamos te explicar o que aconteceu. Dirigiram-se para a sala de estar e, uma vez que todos se sentaram, o Sr. Arryn começou a falar. Anthony, antes de tudo, precisamos te pedir desculpas, disse, incapaz de olhar nos olhos dele. O que aconteceu não pode ser remediado com palavras, mas talvez você possa entender por que tomamos essa decisão. O silêncio na sala era interrompido apenas por sua voz trêmula. Sua mãe estava muito doente, continuou. Ela precisava de uma operação cara e eu tive que ir longe para ganhar o dinheiro necessário. Não podia deixá-la sem ajuda. Levou muito tempo para decidirmos e foi uma dor insuportável. Sua voz quebrou e ele apertou os lábios antes de continuar. Tivemos que te levar a um orfanato. Quando voltei, já tinham te adotado. Queríamos te recuperar, mas não foi possível. Nem mesmo conseguimos te encontrar. Anos depois, quando tudo se acalmou, decidimos adotar a Camila. O Sr. Arryn ficou em silêncio e a sala caiu em um mutismo absoluto. Camila estava sentada ao lado de Anthony, segurando sua mão com força. Ele não sabia o que dizer, e sua mente estava mergulhada em um caos.
Como isso pôde acontecer? Sussurrou com dificuldade. Como puderam me abandonar? Anthony, não tínhamos outra opção, disse o Sr. Arryn, levantando o olhar com esforço. Mas entendo como você se sente. Cometemos um erro terrível. As lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Anthony e ele ficou em silêncio. A senhora Arryn se levantou rapidamente do assento e abraçou Anthony, sentindo respirar profundamente. Perdoe-nos, querido, disse entre soluços. Sempre te amamos, mas não podíamos fazer outra coisa. Anthony permaneceu imóvel por alguns segundos, sem saber o que dizer. O dor e o rancor ainda pressionavam seu peito, mas, pouco a pouco, começou a entender. Fico feliz em saber a verdade, disse, retribuindo o abraço. Fico feliz que tenham acolhido a Camila, que tenham dado a ela uma oportunidade. Ele se virou para Camila, que o olhava com uma expressão indescritível. Ela sabia que aquele momento era importante para ambos e agora tudo fazia sentido. Um tempo depois, foram para a cozinha e a noite continuou em um ambiente mais tranquilo. À mesa, compartilharam memórias e Anthony falou sobre sua vida, sobre como foi difícil crescer em um orfanato. Risadas ecoaram pela sala e o coração de Anthony foi se enchendo, pouco a pouco, de calor. Quando se despediram, Anthony segurou a mão de Camila e disse: "Obrigado por me apresentar à sua família. Agora sinto que tenho um lugar ao qual posso voltar." Ela se virou para olhá-lo e notou como seus olhos escureciam ligeiramente. Havia uma chama neles, algo que eclipsava tudo o mais. Não era apenas atenção, era algo maior, algo que ela não esperava sentir tão cedo. Quando o filme terminou, saíram da sala e voltaram à rua, onde o barulho constante da cidade parecia ter diminuído. O vento havia se acalmado um pouco e Camila se sentia leve. A noite era fresca, mas não fria, e o crepúsculo escorregava suavemente para a escuridão. "Bom, o que você achou?" perguntou Anthony com um sorriso, enquanto começavam a caminhar pela cidade iluminada. "Foi bom. Embora, se eu for sincera, gostei mais da sua companhia do que do filme", disse Camila, percebendo que suas palavras se tornavam mais sinceras. Sentia-se um pouco envergonhada, mas também estava feliz por tê-lo dito em voz alta. Anthony a olhou e soltou uma risada. "Bom, se você diz assim, é um elogio que apreciou muito." Ele piscou de maneira brincalhona, e Camila sentiu seu coração acelerar novamente. Continuaram a caminhar, conversando sobre seus passatempos, livros favoritos e música. Camila mencionou que adorava ler literatura clássica, especialmente romances do século XIX, enquanto Anthony confessou que preferia thrillers modernos e ficção científica. "Sei que parece um pouco estranho", disse ele rindo, "mas gosto de ler sobre situações incríveis." "Eu também leria algo assim", respondeu Camila. "Talvez você possa me recomendar algo interessante." "Claro, prometo encontrar algo que valha a pena", disse ele com seriedade, embora seu sorriso a deixava claro que ele não conseguia se manter sério de verdade quando chegaram à casa dela. Anthony parou e, após uma pausa, se virou para ela. Camila sentiu seu coração parar. Ele estava tão perto que podia sentir sua respiração. O silêncio da cidade noturna os envolvia a ambos. "Camila." Sua voz era suave e tensa, como se tivesse acabado de superar uma barreira. "Eu já não posso ocultar o que sinto." Antes que ela pudesse dizer algo, ele se inclinou cuidadosamente e a beijou. O beijo foi suave, quase inconsciente, mas naquele instante algo dentro de Anthony parecia ter se quebrado. Ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O mundo ao redor desapareceu. Só estava ela, Camila, que agora estava ao seu lado, que havia entrado em sua vida com tanta facilidade. Ele se afastou de seus lábios, olhando-a nos olhos, e de repente compreendeu que algo dentro dele havia mudado. Não era apenas atração, era algo muito mais profundo. "Eu comecei", mas não conseguiu terminar. Simplesmente ficou ali, olhando-a como se tentasse decifrar o que tudo aquilo significava. Camila permaneceu em silêncio,
mas seus olhos refletiam o mesmo assombro e emoção que os dele. Eu também, disse ela, em voz baixa, e em seu tom havia algo tão terno que Anthony não poderia ter expressado em palavras. Passou um mês desde aquela noite memorável em que Anthony beijou Camila em frente à sua casa. Desde então, seu relacionamento começou a se desenvolver rapidamente. Passeavam por parques, iam a cafeterias, desfrutavam de caminhadas pela cidade, que agora tinham um significado especial para eles. Era o lugar onde estavam juntos, onde cada encontro parecia um pequeno milagre. Muitas vezes se viam após o trabalho, e cada encontro era como uma pequena aventura. Camila sentia que sua vida ganhava mais sentido a cada vez que Anthony estava por perto. Ele se tornará seu apoio, seu refúgio e, o mais importante, algo muito mais profundo. Cada momento com ele era um presente. No entanto, apesar de toda essa felicidade, no fundo de sua alma um leve temor crescia dia após dia. Como de costume, naquela tarde Anthony a esperava na saída do café após seu turno. Ele estava junto à entrada, sorrindo, vestido com seu impecável terno. "Oi", disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça. "Como você está?" "Oi." Camila tentou ocultar seu cansaço, mas não conseguiu evitar um bocejo. "Tudo bem, mas o turno foi exaustivo." "Tenho uma surpresa para você", disse ele com um sorriso enigmático, estendendo a mão. "Uma surpresa? De novo? Você planeja me levar a algum lugar?" "Oh, bem, não diria que te levar", respondeu ele, rindo. "Só preciso que você seja minha companhia." Caminharam pela cidade. Embora Camila não soubesse ao certo para onde ele a levava, não se opôs. Ao seu lado, sentia-se segura, e tudo parecia mais brilhante, mais cheio de vida. Anthony era tão seguro de si que às vezes Camila sentia que não conseguia estar à altura dele. Depois de um tempo, chegaram em frente a uma galeria de arte que estava inaugurando uma nova exposição. "Você gosta de arte, não é?" perguntou Anthony enquanto estavam diante da porta. "Sim, eu gosto", respondeu ela, levantando a sobrancelha, surpresa. "Mas você não parece do tipo que aprecia a arte." Ele riu e abriu a porta. "Bem, não muito, mas acho que às vezes vale a pena ampliar os horizontes. Vamos. Não te incomoda, certo?" Ao entrar na sala, Camila percebeu que a atmosfera era diferente, acolhedora, mas ligeiramente solene. Em um canto, havia uma pintura que imediatamente capturou sua atenção. "Você olha para isso como se fosse um sonho", comentou Anthony, observando-a. "Um sonho." "Camila, é uma pintura, não um sonho." "Bom, às vezes a arte é um sonho", respondeu ele com um sorriso misterioso. O tempo passou voando e logo estavam saindo da galeria, tendo comentado quase todas as obras que encontraram pelo caminho. Ao sair, Camila notou que Anthony de repente parecia mais sério. "Camila", disse ele, parando-a, "sobre o que quero." Ela o olhou, notando como seu rosto se tensionava. Seus olhos estavam cheios de algo que ela não conseguia decifrar. "Sobre nós", disse ele com um tom de voz suave, mas seguro. "Preciso te confessar algo que não te disse desde o início. É importante que você saiba, para que não haja mal-entendidos." Ela sentiu seu coração se apertar ligeiramente, embora nada grave tivesse acontecido ainda. "Anthony, o que você quer me dizer?" perguntou, enquanto um arrepio percorria seu corpo. "Eu não sou só a pessoa que você vê. Tenho minhas próprias circunstâncias, minha vida. E talvez eu não seja tão simples como você pensa." Camila ficou em silêncio e seus olhos começaram a refletir dúvidas. De repente, percebeu que talvez seus medos não fossem tão infundados quanto havia acreditado. Ela se virou para ele com um olhar interrogante. "Você está dizendo que sua vida é mais complicada do que eu imagino?" perguntou. Ele guardou silêncio por alguns segundos antes de responder. "Sim, quero que você saiba quem eu sou. Não sou apenas o cara com quem você vai a cafés e exposições. Sou alguém com um certo status e responsabilidades."
Camila sentiu um peso no peito, tentando esclarecer seus sentimentos. Então você quer dizer que encontrou algo que lhe agrada, mas entende que eu não me encaixo no seu status, disse ela com um tremor na voz, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto olhava para seu rosto, tentando entender o que estava acontecendo. A conversa era inesperada e dolorosa, e Camila não conseguia compreender porque sentia aquela incomodidade interior. Anthony deu um passo em direção a ela, tocando suavemente sua mão. Ele sentiu como ela tremia, como todo seu corpo estava preso em um conflito interno. Sabe, não posso dizer que saio com frequência, mas para noites como esta, olhou para ela, sempre vale a pena sair. Camila sorriu timidamente e baixou o olhar. Então decidiram contar um pouco sobre suas vidas. Meus pais me abandonaram quando eu tinha 3 anos e acabei em um orfanato. Depois de alguns anos, uma família me adotou, disse, inesperadamente, como se algo a tivesse liberado e ela não pudesse mais esconder seus sentimentos. Anthony ficou imóvel por um momento. Sabia que cada pessoa tem sua própria história, mas não esperava tanta sinceridade. Não pode ser, murmurou, surpreso, sem saber o que dizer. Estava impressionado, pois nunca imaginou que por trás de sua aparência houvesse uma história tão dura. Camila esboçou um pequeno sorriso, tentando ocultar suas emoções. Te decepcionei? Perguntou, olhando nos olhos dele. Em sua voz havia algo vulnerável. Anthony sentiu um leve aperto no peito. Sabia que sua própria história não era fácil, mas o que ela havia contado era algo novo para ele. De forma alguma, disse, sorrindo suavemente. Na verdade, somos parecidos nisso. Eu também cresci em um orfanato e depois fui adotado por uma família a qual sou muito grato. As palavras dele eram suaves, mas sinceras. Camila parou e se virou para ele, seus olhos de repente brilhando com emoção. Havia algo que captou toda a sua atenção. Você cresceu em um orfanato? Perguntou em voz baixa, como se não quisesse acreditar no que ouvia. Pensei que era a única. Anthony assentiu, franzindo ligeiramente a testa, embora não conseguisse esconder um leve sorriso. Na verdade, não éramos poucos, mas sabe, sempre fui grato à minha família. Eles me deram mais do que eu poderia sonhar. Tivemos uma vida normal e tranquila. Ele guardou silêncio por um momento, sentindo como as lembranças dolorosas voltavam à sua mente. Camila continuou caminhando ao lado dele. Seus passos pareciam mais leves, mas ainda estava pensativa. Você nunca tentou buscar seus pais biológicos? Perguntou, após um tempo, como se temesse tocar em um assunto delicado. Anthony fechou os olhos por um momento antes de responder, não. Só me resta uma foto e não quero buscar quem me abandonou. Sua voz era baixa e fria, e em seus olhos refletia-se uma sombra de pesar. E se o fizeram? Não por maldade, mas porque não tinham outra opção, continuou Camila. Suas palavras soavam suaves, mas cheias de curiosidade. Anthony parou, olhou ao redor e, em seguida, fitou-a. Não sei o que pode ter acontecido para que decidissem abandonar seu filho, disse, sentindo como uma frieza voltava a apoderar-se dele. Às vezes penso que simplesmente não sabiam como lidar com a situação que tinham, e não quero justificá-los. Foi a escolha deles. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Camila parou e olhou ao redor, e quando seus olhos se encontraram com os de Anthony, ele sentiu seu coração acelerar novamente. Continuaram a andar, mas agora cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. Camila parecia processar algo importante, enquanto Anthony lutava com seus sentimentos, que, apesar de sua resistência interna, não o deixavam em paz. Quando chegaram à casa de Camila, Anthony parou um pouco e a olhou. Seu coração continuava a bater forte. Obrigado por esta noite, disse, tentando ocultar seu nervosismo. Camila sentiu e seus olhos refletiram uma leve tristeza. E obrigado a você. Foi agradável conversar com você, disse ela com um sorriso, mas não era um sorriso qualquer. Era uma expressão tranquila, um pouco melancólica, que parecia não deixá-lo em paz. Trocaram números de telefone.
E Camila, após dirigir-lhe um olhar contido, desapareceu na escuridão da noite. Anthony ficou parado, sentindo como tudo dentro dele fervia. Virou-se e caminhou em direção ao seu carro, mas em sua mente havia apenas uma coisa. Não conseguia parar de pensar nela. No dia seguinte, quando Camila terminou seu turno no café e saiu à rua, imediatamente notou Anthony. Ele estava parado na entrada do prédio, sorrindo levemente e esperando, como sempre, com seus jeans escuros e sua jaqueta. Sua presença era reconfortante. "Oi", disse ele, estendendo a mão quando ela se aproximou. "Como você está?" Camila sentiu seu coração acelerar um pouco mais. Seu dia no trabalho tinha sido longo e cansativo, mas agora, ao lado dele, sentia que estava em outro mundo, onde tudo parecia mais brilhante e interessante. "Oi", Anthony respondeu, tentando não mostrar seu nervosismo. "Estou bem, só um pouco cansada." "Entendo." Ele piscou para ela ao notar seu cansaço. "Sabe, pensei que depois do trabalho seria bom relaxar. Vamos ao cinema." Camila mal conseguiu conter uma risada, embora a proposta não fosse nada engraçada. "Não sei. Não tenho muito tempo." Anthony sorriu, percebendo que Camila realmente estava hesitando. "Bem, ouvi dizer que estão exibindo aquele filme romântico de que você falava." Camila refletiu. Sua proposta era difícil de recusar. Nunca havia considerado ir ao cinema depois do trabalho, mas agora, ao lado dele, estava disposta a tudo. "Está bem, você ganhou", disse finalmente, sorrindo. "Vamos ao cinema." Dirigiram-se ao cinema mais próximo, e tudo ao seu redor parecia desacelerar. O ar estava impregnado dos cheiros da cidade noturna, e as luzes da tarde davam às ruas um encanto especial. Camila olhava ao redor, sentindo uma leve inquietação, mas ao lado de Anthony, sentia-se mais tranquila do que o habitual. "O que você faz normalmente à noite?" perguntou ele enquanto caminhavam pela calçada. "Você vai muito ao cinema?" Camila riu, embora em sua voz houvesse um leve toque de tristeza. "Na verdade, não muito. Geralmente fico em casa ou me encontro com minhas amigas." "E você?" Anthony refletiu por um momento, e sua expressão se tornou mais séria. "Honestamente, ultimamente também não vou muito, mas os filmes sempre são uma boa forma de desconectar." Quando entraram no cinema, Camila sentiu um leve rubor. Não tinha certeza se ia gostar do filme, mas entendeu que isso não era o mais importante. O que realmente importava era que estavam juntos, naquele momento, não importava o que iriam ver. Encontraram seus assentos na sala. Camila se sentou ao lado dele e sentiu seu coração começar a bater um pouco mais rápido. Os créditos iniciais começaram a aparecer na tela, e Anthony, notando sua incomodidade, sorriu suavemente. "Não se preocupe se o filme não te agradar. Podemos nos levantar e sair a qualquer momento", disse, virando-se para ela. Camila retribuiu o sorriso, tentando ocultar seu nervosismo. "Está bem", respondeu em voz baixa. Em seu tom havia uma vulnerabilidade que não tentou disfarçar. O filme não foi tão ruim. Embora parecesse que Camila não estava totalmente interessada nele, seus pensamentos não estavam na tela, mas no que sentia. De vez em quando, olhava de relance para Anthony, tentando decifrar o que ele estava pensando. Ele parecia tranquilo, seguro de si, mas sua atenção para com ela era genuína. Em um momento especialmente emotivo do filme, Anthony cuidadosamente colocou sua mão sobre a dela, e Camila ficou imóvel. Não conseguia acreditar que tudo estava acontecendo tão rápido. O contato de suas mãos significou algo importante para ela. No entanto, almoçar em uma cafeteria perto do escritório, um lugar que costumavam frequentar, era uma boa oportunidade para descansar e desconectar um pouco. "E então, como você se sente?" perguntou Lawrence ao entrar no acolhedor café. "Você conseguiu relaxar, mesmo que um pouco, ultimamente?" Anthony encolheu os ombros enquanto tirava o casaco. "Sempre ocupado, já sabe. Trabalho, assuntos, tudo é complicado. Por isso não há tempo para relaxar",
respondeu ele, tentando disfarçar o cansaço na voz. Sentaram-se a uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a rua da cidade. O café não estava muito cheio e Anthony sentiu como se a tensão começasse a aliviar um pouco. Lawrence pediu uma cerveja, enquanto Anthony optou por um copo de água com limão. Pouco depois, uma garçonete se aproximou. Ela era magra, com cabelo longo e escuro, e um sorriso agradável. Em seu crachá estava escrito Camila. Ela olhou para Anthony com a cortesia profissional, mas algo em seu olhar o impactou. Boa tarde. Como posso ajudá-los? Perguntou com um sorriso caloroso, mantendo a distância habitual. Anthony ficou parado por um momento, quieto, com o olhar fixo nela. De repente, uma sensação inexplicável o invadiu, como se algo dentro dele o empurrasse em direção a ela. Sentiu seu coração acelerar e seus pensamentos começarem a se enredar. Lawrence, ao notar isso, soltou uma risada e, empurrando o amigo com o cotovelo, decidiu fazer uma brincadeira. Ei, Anthony, você vai fazer o pedido ou só ficar admirando? Disse com um sorriso provocador, olhando para o amigo com evidente curiosidade. Anthony rapidamente desviou o olhar da garota e se concentrou no menu. Seu rosto ficou levemente avermelhado e ele se apressou em responder. Desculpe, quero uma hambúrguer. A garçonete assentiu, anotou o pedido e se virou para ir embora. Quando ela se afastou, Anthony sacudiu a cabeça levemente, como se tentasse se recompor, e voltou a olhar para Lawrence, que esperava sua reação com um sorriso cúmplice. O que está acontecendo? Perguntou Lawrence, surpreso e com um leve tom sarcástico. Não esperava que você ficasse olhando assim. Você sempre foi tão reservado. Anthony refletiu por um momento, procurando as palavras certas. Não sei. Simplesmente foi estranho. Senti uma espécie de atração, respondeu, sorrindo timidamente, como se tentasse se justificar. Lawrence levantou seu copo de cerveja em direção aos lábios e negou levemente com a cabeça, olhando para a garçonete e rindo, guinando um olho. Amigo, talvez você devesse procurar opções mais adequadas. Anthony esboçou um sorriso, mas por dentro sentia-se inquieto. Tentava manter o olhar em Lawrence, mas os pensamentos sobre Camila não o abandonavam. Ele nem sabia por que ela o impressionara tanto. Já basta. Já tentei isso uma vez, disse, cortando a conversa, fazendo com que Lawrence ficasse em silêncio. O som de pratos e as conversas dos outros clientes romperam o silêncio do café. Anthony sentiu um leve alívio. Por um tempo, ambos permaneceram em silêncio e Anthony tentou se concentrar no trabalho. Quando a garçonete voltou com o pedido, deixou os pratos e as bebidas sobre a mesa. Anthony notou que ela o olhou novamente, mas desta vez ele estava preparado para sustentar o olhar. Sentiu seu coração acelerar novamente. Não conseguia desviar os olhos dos dela e sua atenção ficou completamente presa por sua presença. Quando ela se foi, Lawrence, ao perceber o que acontecerá, não pôde evitar dar uma palmada no ombro do amigo. E você dizia que não queria conhecer ninguém, disse, com um sorriso brincalhão. Anthony sentiu suas bochechas corarem. Sempre fora reservado, especialmente em assuntos de relacionamentos pessoais, mas isso era diferente. Vou esconder que sou rico, disse, após uma breve pausa, tentando controlar suas emoções. Não quero que se repita o que aconteceu com minha ex. Lawrence adotou uma expressão séria e balançou a cabeça. Sério, você mesmo disse que essa é uma situação diferente, não? Não seja tão reservado, amigo. Talvez você devesse tentar. Anthony refletiu por um momento, mas rapidamente desviou o assunto de volta ao trabalho. Você tem razão, disse, tentando ocultar seu nervosismo. Não vou pensar nisso, melhor me concentrar no trabalho. Sentado à mesa com Lawrence e comendo sua hambúrguer, Anthony sentiu uma estranha incerteza. Camila havia deixado uma marca em sua mente. Não sabia o que era, mas tudo nele pedia que agisse. Essa sensação de atração o mantinha inquieto, com cada olhar que recordava.
Sentia como seu coração respondia a algo indefinido e difícil de compreender. Quando saíram do café, Lawrence voltou a guinar um olho ao notar a luta interna de Anthony. Você não vai desistir, né? Brincou. Anthony balançou a cabeça. Não sei, Lawrence. Nem consigo entender o que está acontecendo comigo. A noite começava a cair sobre a cidade e as ruas iam se iluminando com a suave luz das lâmpadas. As pessoas se apressavam para voltar para casa, trocando frases breves enquanto o frescor da tarde as fazia subir os colarinhos dos casacos. Anthony estava de pé em frente à entrada do café, com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, olhando para a porta. Em suas mãos, segurava um pequeno, mas elegante, buquê de flores. As rosas não eram muito chamativas, mas eram lindas. Ele não tinha certeza do porquê as escolhera, mas algo na escolha parecia certo. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Camila saiu com um sorriso. Por um momento, ela parou ao vê-lo e em seus olhos surgiu uma leve surpresa. Anthony sentiu seu coração acelerar ao se encontrar com seu olhar, mas rapidamente tomou o controle e lhe estendeu o buquê. Olá, disse, com um leve sorriso, sentindo como algo dentro dele voltava a estremecer. Camila ficou um pouco desconcertada, mas não pôde evitar uma reação calorosa ao aceitar as flores. Olá, disse, segurando o buquê. São lindas. Obrigada. Sua voz era suave e claramente estava sinceramente feliz, embora seu rosto, como sempre, mostrasse um leve toque de timidez. Desculpe, não me apresentei. Anthony esfregou o queixo, sentindo-se um pouco desconfortável. Anthony! Ela o olhou atentamente e, com um leve sorriso, estendeu a mão. Camila! Anthony notou que os dedos dela tremiam levemente, como se ela sentisse o mesmo que ele. Vamos ao parque? Propôs, esperando que o passeio os ajudasse a relaxar. Com prazer, respondeu Camila, e seus olhos brilharam como se a ideia de um passeio a enchesse de alegria. Dirigiram-se ao parque e, a cada passo, Anthony sentia a tensão dentro dele diminuir. O ar estava fresco e as sombras das árvores criavam um ambiente acolhedor, como se o parque fosse seu canto pessoal no mundo. Caminhavam sem pressa pelos caminhos, falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Sempre gostei de passear aqui à noite, disse Camila, virando-se para Anthony com um leve sorriso. Aqui não há gente, só silêncio e estrelas. Eu também gosto de passeios noturnos, respondeu ele, levantando os olhos para o céu. Embora seus pensamentos estivessem distantes, Camila era fascinante para ele. Parecia tão simples, mas ao mesmo tempo sua história de vida era complicada. E isso despertava nele um sentimento estranho. Levantou uma mão e tocou a fria pedra, sentindo como seu coração se comprimia. Parecia que até mesmo aquelas palavras eram muito fracas para expressar toda a dor que carregava dentro de si. Perdoe-me, papai. Perdoe-me, mamãe. Sua voz agora mal se ouvia, mas nela se sentia toda a sinceridade de sua dor e arrependimento. Às vezes perco a fé. Não sei como enfrentar essa solidão. Ficou em silêncio, olhando para o céu, enquanto a chuva começava a diminuir. Apenas o leve som das gotas caindo sobre o chão interrompia a tranquilidade. Anthony sentia seu corpo começando a esfriar devido ao frio, mas, por dentro, pela primeira vez, experimentava uma espécie de alívio, como se, ao menos por um instante, pudesse conversar com aqueles que havia perdido. Após um longo tempo em silêncio, levantou-se, sentindo as emoções borbulharem dentro de si. Pernas pesadas pela tensão, olhou para os túmulos pela última vez e depois para o céu que começava a clarear. Adeus, disse Anthony, como se confirmasse uma decisão interna. Prometo que tentarei ser forte. Voltou para o carro sentindo como algo dentro dele começava a descongelar. Ele não conseguia esquecer as feridas nem a dor, mas naquele momento entendeu que, mesmo naquela solidão, naquele silêncio, havia um propósito. Quando Anthony se sentou no carro, seu olhar estava cansado, mas já não mostrava a desesperança que o atormentava antes.
Sabia que seguir em frente não era apenas avançar, mas também aprender a soltar. E, por mais difícil que fosse, estava disposto a tentar. De volta ao seu escritório, Anthony fechou a porta atrás de si e deixou-se cair na cadeira. Tirou o paletó e o pendurou no encosto de uma cadeira. E, como sempre, deixou os documentos desordenados sobre a mesa. Sua mente ainda estava presa nos pensamentos da recente visita ao cemitério. Sentia seu corpo aos poucos voltando ao seu ritmo habitual, mas a dor em sua alma continuava sem ceder. Quando passou a mão pelo rosto e pegou alguns papéis, sem esperar por ninguém, a porta do seu escritório se abriu de repente. "Amigo, aconteceu algo?" perguntou Lawrence, entrando no escritório com seu sorriso característico e leve. Anthony não respondeu de imediato, apenas lançou um olhar para seu amigo. Conhecia Lawrence há muitos anos, e ele sempre aparecia nesses momentos em que Anthony estava especialmente absorto. Mas hoje, seu olhar era insistente, como de costume, e não conseguiu esconder sua leve surpresa ao vê-lo. "Não, apenas fui ao cemitério visitar meus pais", respondeu Anthony, esforçando-se para falar com calma. Sabia que Lawrence entendia a importância dessas visitas, mas isso não significava que compartilhava automaticamente seu estado de ânimo. Lawrence assentiu sem fazer mais perguntas e puxou uma cadeira à sua frente. Ele sempre estava presente nesses momentos, sem pressioná-lo a falar, apenas permanecendo ao seu lado, e isso era valioso. Lawrence se sentou, tirou o casaco e recostou-se no encosto. "Sabe, há algo que preciso discutir com você", disse Anthony. De repente, percebeu que um pensamento relacionado ao trabalho havia surgido em sua mente. No instante seguinte, retirou alguns documentos e os colocou sobre a mesa. "Fechamos o acordo com a GES e quero que discutamos a estratégia para a próxima semana." Lawrence deu uma olhada nos papéis e depois olhou novamente para Anthony. "Claro, vamos ver isso", disse, pegando um dos documentos. Ele sempre demonstrava atenção, mas em seus olhos havia uma certa inquietude. Estava acostumado a ver Anthony naquele estado, mas não podia evitar perguntar: "Anthony, você tem certeza de que não prefere falar primeiro sobre o que realmente te preocupa? Sei que suas visitas ao cemitério não são a única razão do seu tormento." Anthony encolheu levemente os ombros, desviando o olhar. Sabia que Lawrence não o deixaria em paz, mas ele mesmo não sabia como expressar o que sentia. Havia muitas perguntas em seu interior, mas nenhuma resposta. "Vamos falar sobre isso depois", disse Anthony, consciente de que Lawrence não insistiria. Ambos entendiam que o trabalho também era importante e que tinham assuntos urgentes a resolver. Poucos minutos depois, a secretária entrou no escritório. Com uma leve inclinação, deixou 2 xícaras de café sobre a mesa. Anthony a agradeceu em voz baixa e voltou a se concentrar nos papéis sobre o acordo. "Precisamos resolver todos os temas relacionados aos suprimentos. Não quero mais atrasos e precisamos assinar o contrato com os sócios na França. Você tem novidades sobre o financiamento?" Lawrence pegou sua xícara, deu um gole e não se apressou a responder. Olhou os documentos e então olhou para Anthony, entendendo que seu amigo não desistiria. Sempre foi assim, teimoso e concentrado quando se tratava de trabalho. "Está tudo sob controle", respondeu após alguns segundos. "Falei com nossos sócios. Eles estão prontos, mas precisamos confirmar novamente todas as condições do contrato. Acredito que, se você fizer uma última revisão, poderemos assiná-lo em alguns dias." Anthony assentiu, pegou sua xícara e deu um gole. O café era amargo como seus sentimentos, mas o trabalho precisava continuar. "Bem, cuidaremos disso na próxima semana. Sei que, como sempre, você fará isso impecavelmente." Anthony relaxou um pouco, mas em sua mente girava novamente o mesmo pensamento. A solidão que não o deixava. Lawrence observou em silêncio, sabendo que Anthony não diria nada e provavelmente não daria vazão às suas emoções. Apesar disso, continuou olhando com preocupação, uma preocupação que parecia não tê-lo abandonado desde que Anthony passou pelo divórcio. "Amigo",
disse Lawrence, deixando a xícara sobre a mesa. Você precisa se distrair. Porque não saímos a algum lugar. Seu tom era seguro, mas sua voz refletia cuidado. Você não sente que está preso? Anthony não respondeu de imediato. Olhou para seu amigo e o único que queria era voltar a se mergulhar no trabalho. Mas Lawrence estava certo. Talvez ele não percebesse quanto tempo levava sem se permitir distrair. Não quero conhecer ninguém, respondeu Anthony, sabendo que essa era exatamente a resposta que Lawrence esperava. Não estou pronto ainda. Lawrence devolveu um sorriso. Conhecia bem Anthony e sua tendência a se fechar para o mundo, mas também entendia que a cada dia que passava, seu amigo se perdia mais entre aquelas paredes. Se você mudar de ideia, disse Lawrence, erguendo as mãos, me avise. Eu me encarrego de tudo. Anthony assentiu sem pronunciar mais palavras. Lawrence saiu do escritório, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Embora sentisse que aquela conversa com seu amigo era necessária, não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava escapando. Quando a porta se fechou, Anthony voltou ao trabalho, embora em seu interior ainda sentisse um vazio. Ele se mergulhou na rotina dos papéis, tentando não pensar no que realmente o inquietava. Mais tarde, quando Anthony e Lawrence saíram do escritório, o dia estava em pleno apogeu e o ar parecia um pouco mais quente do que o habitual. Lawrence brincava e ria, mas Anthony não conseguia se distrair completamente de suas preocupações. Imagens do passado cruzaram sua mente. Caroline sorrindo, carinhosa, atenta, tal como a lembrava. Depois flashes daquele dia em que descobriu a verdade. Seu plano calculador, seu olhar frio, seus encontros secretos com o amante e seu desespero em se apoderar de sua fortuna. Jamais teria imaginado que suas mentiras chegariam tão longe, até mesmo planejando um assassinato. Anthony respirou profundamente, reclinou-se na poltrona e tentou acalmar a tempestade de emoções que havia eclodido dentro dele. Como se pode confiar nas pessoas depois de algo assim? Murmurou, fechando os olhos e apertando os dentes. Hashtag Anthony recordou sua infância. Anthony recordou sua infância, quando seus pais, que o trouxeram ao mundo, o abandonaram aos 6 anos. Eles o levaram a um orfanato e simplesmente o deixaram na porta. Aquele dia ficou gravado em sua memória. Os cuidadores lhe disseram que sua mãe e seu pai tinham ido embora e que nunca mais voltariam. Ele era pequeno demais para entender na hora, mas a sensação de traição se arraigou em seu coração para sempre. Nas paredes do orfanato, Anthony conheceu a solidão, que se tornou sua companheira ao longo dos anos. Ele teve que ser forte, suportar humilhações, zombarias e até mesmo agressões de outros meninos que o consideravam fraco e indefeso. Foram tempos difíceis, mas ao olhar para trás, ele entendeu que foi nesses anos que começou a forjar seu caráter. Sobre a mesa ao seu lado havia uma pequena fotografia antiga, um pouco desgastada, mas inestimável. Nela, ele aparecia junto a seus pais adotivos, que o aceitaram e o ajudaram a encontrar seu caminho. Obrigado, mamãe e papai, por me ajudarem a me tornar quem sou, sussurrou Anthony, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ele deixou o copo de lado sem perceber, enquanto a chama da lareira tremulava em sua mão. Pareceu ouvir um ruído, mas era apenas o vento passando pelas janelas. Naquela casa, reinava um silêncio profundo que apenas intensificava a solidão que já havia se enraizado em seu coração. De repente, ele lembrou-se de umas palavras que seu pai adotivo lhe dissera uma vez, enquanto trabalhavam juntos em uma pequena loja. Não deixe que o passado defina a sua vida, filho. Não importa quanto dor tenha causado, sempre poderá encontrar seu próprio caminho. Naquele momento, aquelas palavras lhe pareceram vazias, apenas um esforço de consolar uma criança, mas agora entendia seu significado. Não apenas lhe davam força, mas se tornaram sua bússola na vida. Anthony olhou novamente para a fotografia e permitiu-se um minuto a mais de lembranças, enquanto seu corpo se enchia com a amargura do passado. Fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorregarem por suas bochechas, mas não tentou detê-las.
Você está certo, pai, murmurou em voz baixa. Sempre procurei esse caminho, mas uma e outra vez acabo em uma encruzilhada. De repente, senti uma fadiga avassaladora e o desejo de deixar tudo para trás, esquecer a traição de Caroline, não se lembrar mais de seus pais ou do abandono. Queria escapar de tudo, dessas lembranças que pareciam mantê-lo aprisionado em um punho de ferro. Suspirando profundamente, Anthony se levantou e olhou uma última vez para a lareira e as chamas dançantes. Decidido, tomou um último gole de uísque e voltou a se sentar no sofá. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com nuvens cinzentas e a chuva parecia iminente. Anthony levantou-se cedo, antes que o insistente som do despertador pudesse acordá-lo. Ele não estava pronto para enfrentar o mundo e sua rotina habitual. O café da manhã, checar rapidamente os e-mails de trabalho, conversar com seus assistentes, tudo isso ficou para depois. Em seus olhos, apenas havia sombras e em sua mente as lembranças do que ocorrerá no dia anterior e como ele chegará a estar naquela enorme mansão novamente, sozinho. Ele ficou muito tempo junto à janela, observando as gotas de chuva escorregarem pelo vidro, como se buscasse respostas para perguntas que não lhe davam trégua. Havia tantas coisas importantes, mas por alguma razão, nada parecia lhe trazer satisfação. O único que lhe restava era recordar, repetidamente, aqueles que o amaram, que um dia foram tudo para ele, seus pais adotivos. É hora, disse Anthony, sua voz baixa e um pouco trêmula, enquanto apoiava as mãos sobre a mesa e se levantava, como se saísse de um profundo ensimesmamento. Pegou as chaves do carro e se dirigiu para a saída. Apesar da chuva e do frio matinal, sabia exatamente onde precisava ir. O carro saiu do terreno da mansão e, enquanto o caminho se desenrolava lentamente diante dele, Anthony refletiu sobre o que havia sido sua vida desde o momento em que chegou a este mundo, pequeno, indefeso, lutando a cada dia para sobreviver. Tudo em sua vida começou a mudar no dia em que chegou ao orfanato, mas foram seus pais adotivos quem o transformaram na pessoa que era. Eles lhe deram uma oportunidade. No trajeto para o cemitério, Anthony não ouvia nada além do som do motor e do gotejar da chuva contra o vidro. Sabia que enfrentaria uma prova difícil, nunca se permitirá mostrar muitas emoções, mas agora, mais do que nunca, precisava falar com aqueles que já não estavam. Quando chegou ao cemitério, a chuva se intensificou. Ele desceu do carro, abrigando-se em um canto onde parecia que o tempo havia parado. Era esse o lugar onde Anthony podia conversar com aqueles que não estavam mais ali, sem temer julgamentos ou ouvir conversas alheias. Subiu pelo caminho, sabendo que ali teria que enfrentar o que restava de seu passado, o que guardara em seu coração. Logo chegou a duas sepulturas simples, mas profundamente significativas para ele. Sobre elas estavam as flores que havia trazido da última vez. Ajoelhou-se e colocou cuidadosamente novos ramos frescos sob as lápides. Mamãe, papai, começou em voz baixa, seu tom quase imperceptível na quietude. Perdoe-me por não ter vindo por tanto tempo. Sei que vocês não me teriam reprochado, mas, mesmo assim, vocês sabem quanto trabalho eu tenho, diz, inclinando a cabeça como se tentasse justificar-se. Nunca os esqueci. Caiu em silêncio, respirando com dificuldade, buscando forças para continuar. A cada dia, a dor se tornava mais aguda, e não era apenas um desconforto físico, era algo mais profundo, algo que não o deixava em paz. Queria dizer-lhes tudo o que guardava acumulado na alma. Anthony voltou a calar, sentindo seu coração se apertar de dor. Se soubessem quanto dói. Novamente, eu desejava algo simples, algo humano, algo verdadeiro. Fechou os olhos e em sua mente surgiram imagens de seu passado, não apenas da infância, mas também dos momentos que compartilharam, quando o apoiaram, mesmo quando já era um adulto bem-sucedido e rico. Mas nem mesmo o sucesso trouxe consolo. Pensativo, sentou-se junto às tumbas, baixando a cabeça. Todos aqueles anos desde que eles partiram, ele havia tentado ser forte, resolver problemas,
mas a solidão se firmava cada vez mais em sua alma. Como é possível estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se completamente sozinho? Eu o sinto tanto, sussurrou Anthony. Já se passaram tantos anos e ainda sinto como se estivessem aqui, como se suas mãos se estendessem em direção a mim e eu não pudesse alcançá-las.